tenho medo da opinião dos outros. Nós queremos falar para vocês sobre isso hoje. E para começar, antes de apresentar minha convidada de hoje, eu quero contar um pouquinho da minha experiência, né, como nutricionista em relação ao medo da opinião dos outros. Eu estava num treinamento hoje, que é um dos treinamentos que nós fazemos aqui no PNP, entregando uma estratégia. E existe uma teoria chamada Teoria da Diminuição de Danos, que nós trouxemos para o PNP há 9 anos atrás, tá? E esse é um dos nossos grandes diferenciais e eu quero hoje compartilhar com vocês. Eu já tenho a oportunidade de compartilhar sobre essa teoria com alguns nutricionistas, com alguns profissionais de saúde e com os nossos pacientes. Nós já fazemos isso há um pouco mais de 9 anos. A teoria da diminuição de danos, ela diz o seguinte: quando que a gente aplica essa teoria? Quando existe um vício. E eu quero dizer para vocês que você só vicia em algo que te proporciona prazer, ok? Mas entendam, todo vício gera uma destruição. E uma única pessoa, ela possui mais de 30 vícios emocionais, sem falar nos vícios comportamentais. E por que nós aplicamos essa teoria? Teoria da diminuição de danos. Como é que funciona? Por exemplo, uma pessoa que ela é viciada em cocaína. Como é que funciona? Um desmame. Diminui as doses para que não tire de vez. Se tirar de vez, ela vai ter uma síndrome de abstinência. E nessa síndrome de abstinência, ela pode talvez não comer, ou ela pode comer demais, tá? E se não comer, ela vai ter deficiências nutricionais. Essas deficiências nutricionais vão gerar consequências, tá? Esse paciente pode não conseguir dormir. E se ele não consegue dormir, ele vai precisar usar medicamentos para dormir, tá? E esses medicamentos, posteriormente, deverão ser desmamados. Então, uma série de coisas, ele pode desenvolver síndrome do pânico, uma série de complicações se retirar de vez essa droga. Então, na teoria da diminuição de danos, a psicologia age exatamente assim, diminuindo quantidades. Depois joga uma droga menos danosa, como a maconha, por exemplo, e depois joga um café. E aí substitui o vício, ok? Mas prestem atenção. Eternamente essa pessoa vai lembrar da sensação de prazer que aquela droga traz para ela. Por que eu trouxe isso para o PNP? Alimento também é uma substância química. E alimento também gera dependência em sistema nervoso central. Então o que acontece? Uma das perguntas que eu faço para o meu paciente: qual alimento que você mais gosta? Poderíamos considerar o seu vício alimentar. E aí ele me responde: pode ser o chocolate, pode ser, às vezes eles respondem que é a pizza. E aí eu trabalho com essa teoria. Aplicando isso há 9 anos atrás, eu recebi um paciente, ele tinha um quadro clínico de diabetes, hipertensão, doenças nas articulações, apneia do sono, gordura no fígado. Esse paciente estava em uso crônico de medicamento antihipertensivo e hipoglicemiante. Gordura visceral, a barriga do paciente desse tamanho. E quando eu recebi esse paciente, ele tinha um vício. E o vício dele era Coca-Cola. Ele tomava exatamente 1 litro de Coca-Cola no almoço e no jantar, junto com suas refeições, e uma garrafa de 600 ml no lanche da manhã e no lanche da tarde. E eu entrei com a teoria da diminuição de danos para esse paciente há 9 anos atrás. Ao invés de 1 litro, eu prescrevi uma garrafa de 600 ml. E ao invés de uma garrafa de 600, eu prescrevi uma latinha de 350 ml. Ou seja, eu prescrevi Coca-Cola, tá? Aplicando exatamente a teoria da diminuição de danos, que é uma teoria da psicologia. O CAPS, eu estava aqui hoje com uma psicóloga, ela falando que no CAPS, em São Paulo, eles usam essa teoria com os viciados em drogas. Esse paciente, eu recebi o paciente com 7 quilos a menos no primeiro mês de estratégia. 70% do abdômen dele foi embora, porque a gordura dele era visceral, que por sinal é a gordura mais simples e mais fácil de tirar. É a mais perigosa, mas é a mais simples de tirar. Então, 20 e tantos anos de gordura visceral. E eu resolvi, em 30 dias de estratégia, ele tomando Coca-Cola. Eu apenas posicionei esse paciente, tá? Na verdade, do que nós aplicamos aqui. Um passo de cada vez. Entrei com uma segunda estratégia. Na segunda estratégia, eu retirei as latinhas de Coca-Cola e deixei só a Coca-Cola das refeições principais. Então nós retiramos aí mais 350 mais 350, 700 ml. No mês deu menos 21 litros de Coca-Cola.
E eu recebi esse paciente no segundo mês, feliz, roupa nova, perfume novo, autoestima, né? Paciente elogiado, paciente que anteriormente não tirava foto, agora ele tira foto. E eu recebi esse paciente transformado. E ele me falou assim: doutora Anne, a senhora pediu para eu tomar Coca-Cola durante a semana, mas eu não tomei. Eu tomei somente no final de semana. Eu usei durante a semana, doutora Anne, a lista de substituição. E na lista de substituição tinha sucos de fruta, água de coco, frutas in natura. Então ele optou pelo mais saudável. Exatamente porque eu falei para ele: você pode tomar. E isso aconteceu porque trouxemos para esse paciente uma restauração de autoestima. Eu recebi esse paciente sem barriga, com um novo diagnóstico da ultrassom de abdômen total. Não existia mais esteatose, ele recebeu parabéns do seu médico. Níveis de glicose dentro da normalidade, ele não precisava mais ser medicado. E esse paciente não precisava mais tomar medicamento antihipertensivo. Ou seja, nós fizemos uma transformação de dentro para fora, tá? Aplicando a teoria da diminuição de danos. Eu quero chamar a atenção de vocês para minha prescrição. Eu prescrevi Coca-Cola no cardápio dele. E eu quero dizer para vocês que isso foi possível porque eu precisei me posicionar exatamente, não me importando e não tendo medo do que as pessoas iriam falar ao meu respeito. Para falar sobre esse tema, eu quero convidar a Jaqueline, minha paciente linda. Oi. Senta aqui com a gente. E concluindo essa história, e para entrar aqui no estudo de caso de Jaque, eu quero dizer para vocês que um dos sabotadores do sucesso se chama vaidade. O que é vaidade, doutora Anne? Vaidade não é contratar uma nutricionista para reduzir o percentual de gordura. Vaidade não é contratar um educador físico para aumentar a massa muscular. Vaidade não é passar uma maquiagem, não é vestir uma roupa bonita. Isso não é vaidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é se amar, se gostar, se cuidar. E você precisa fazer isso. Vaidade é se importar com o que os outros vão falar de você. E eu precisei vencer esse sabotador do sucesso para que eu posicionasse mais de 3.000 amostras transformadas de dentro para fora. Eu precisei não me importar com o que as pessoas iriam falar de mim. Se eu fosse vaidosa, eu não teria coragem de prescrever pão para os meus pacientes. Se eu fosse vaidosa, eu não teria coragem de prescrever macarrão para os meus pacientes. Eu quero dizer para vocês, é por esse motivo que os meus pacientes, mesmo tomando Coca-Cola, mesmo comendo pão, na dose horária e combinação certa, se transformam e vivem o extraordinário. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. O medo da opinião dos outros. Eu precisei me posicionar. Qual é o contrário de medo? Coragem. Eu precisei ser uma profissional corajosa para aplicar a teoria da diminuição de danos e contemplar os resultados extraordinários na vida do meu paciente. Eu precisei ter coragem. Quem está no caminho não tem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu precisei não ser vaidosa e eu viver todo um processo para que toda a minha vaidade caísse por terra. E esse processo eu chamo de saúde plena, tá? Depois vou compartilhar mais sobre isso com vocês, mas hoje eu quero conversar sobre essa princesa. Porque eu perguntei para ela: Jaque, fala para mim, qual foi o maior impacto do PNP na tua vida? Qual foi a maior transformação? Tiveram muitas, ela vai compartilhar aqui com vocês. Mas aí ela me falou: doutora Anne, a minha maior transformação, o que o PNP impactou muito mais na minha vida foi: eu perdi o medo do que as pessoas falam ao meu respeito. E ela vai compartilhar isso com vocês. Muito boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com a doutora Anne. Gente, o PNP pra mim foi uma restauração não somente de saúde, não somente de estética. Na verdade, eu me encontrei. Eu encontrei o meu caminho. Eu estava perdida, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era em meio à opinião das pessoas em relação a mim. Segundo os estudos, diz o seguinte, que nós, desde a nossa infância, a gente se preocupa muito com a opinião dos outros em relação a gente. Porque desde que a gente é pequenininho,
a gente depende da aprovação dos nossos pais. Sim. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui você fez errado. Mas é a opinião dos nossos pais, entendeu? Falando de mim, sobre mim, Jaqueline, eu era completamente perdida. Eu não tinha minha opinião formada. Eu era o que as pessoas falavam sobre mim. Então, o PNP, doutora Anne, me ajudou a encontrar quem eu era. Foi uma restauração de autoestima. Eu encontrei o meu caminho. Então, eu estava comentando com ela, na última consulta que eu tive com ela, em relação ao meu óculos. Antes eu detestava usar meu óculos, porque as pessoas falavam, nossa, é feio, você vai cantar assim com esse óculos? E aí eu ficava me sentindo mal, é mesmo, então eu vou tirar meu óculos e vou colocar minha lente, né? Faça isso porque tá muito feio. Mas depois eu descobri quem eu sou, eu descobri o que realmente importa sobre mim. E eu passei a achar o meu óculos bonito, independente da opinião alheia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Existiam pessoas que falavam que você fica bonita de óculos? Existiam. E por que você focava nas pessoas que diziam que seu óculos não ficava legal? A gente sempre vai focar no problema, né? A gente sempre vai focar na crítica. E aí eu trago para vocês exatamente o que é aprendido na infância. Nessa live, para falar sobre o medo da opinião dos outros, eu preciso falar sobre identidade, que é uma das coisas que eu faço hoje no PNP, restaurar a identidade do meu paciente. Porque quando eu posiciono minha identidade, eu sei quem eu sou, eu não me importo mais com o que as pessoas vão falar ao meu respeito. Entende? E aí eu começo a ver a pessoa incrível, extraordinária que eu sou, eu começo a viver os resultados da minha identidade. Inclusive, a restauração e mudança de composição corporal só é possível quando a gente restaura a nossa essência e a nossa identidade. Né? Por que muitas pessoas param no meio do caminho? Porque elas não sabem quem são. Porque quando alguém fala assim, como é isso? Você tá comendo pão no lanche? E pode comer pão, pão não tem glúten? A pessoa vai parar no meio do caminho, porque ela não sabe o que ela tá fazendo, ela não sabe quem ela é, tá? Ela não sabe a importância do destino dela, da mudança de composição corporal. Esse paciente da Coca-Cola que eu dei o exemplo, se ele não soubesse e se ele não confiasse no que eu estava prescrevendo e aplicando na vida dele, que é a teoria da diminuição de danos, e alguém falasse, como assim, você é diabético, vai tomar Coca-Cola? Sua nutricionista é uma louca. Eu já trago pra vocês, meus pacientes, por favor, não precisam me defender. Não precisam me defender, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço na vida de vocês e eu sei a minha motivação, tá? Então, por esse motivo, já que é interessante e é pertinente a gente falar sobre a identidade, né? Quando eu falo do medo, eu falo da importância da coragem, mas eu falo sobre a identidade. Então, você saber quem é faz toda a diferença. Quantas pessoas vão achar, depois que você perde peso, que tá magra demais, né? Eu, por exemplo, no verão, eu faço redução de gordura. Então, como eu tenho uma musculatura mais construída, no verão, quando eu desço o meu percentual de gordura, parece que eu tô mais forte ainda, mais construída ainda. Mas eu estou extremamente magra, minhas roupas começam a afogar. E eu lembro que uma vez, em 2016, que eu competi, precisei ficar muito magra, minha família achou aquilo estranho. E minha mãe falou assim, Viane, tá horrível, tá parecendo uma caveira. Minha mãe falou comigo. Porque foi estranho pra ela me ver muito magra, muito definida. Ela falou, tá parecendo uma caveira. Então, se eu não soubesse o que eu queria e se eu não tivesse bem resolvido o que eu queria, minha mãe tem uma importância na minha vida muito grande. Então, o que eu quero trazer para vocês é que desde o princípio, desde a infância, que foi o que Jaque trouxe pra gente, nós temos a necessidade de ser aceitos, nós temos a necessidade de sermos aprovados pelas pessoas que nos amam. Então, por esse motivo, quando a gente não sabe quem é, todo mundo que nos dá um rótulo, a gente acredita. Então, seja o rótulo do óculos tá feio, você tá parecendo uma caveira, tá magra demais. E por sinal, hoje minha mãe me acha linda quando eu estou super definida. Ela sempre fala, né? Quando eu tô mais construída, porque uma parte do ano eu faço construção, então eu tô com mais volume, tô vestindo um manequim 40, tô grandona, e uma parte do ano eu faço definição. Aí ela fala, fica mais bonita assim. Então hoje ela já consegue, né, ver e fica mais bonita assim. Então é muito importante isso que Jaque falou, sabermos quem nós somos, a restauração da nossa identidade, que por muitas vezes eu falo sobre isso aqui com vocês.
Então fala pra gente já, compartilha mais. O que mais que mudou, né, de saber quem você é e de não ter mais medo da opinião dos outros. Como era antes e como é hoje, né? Nós estamos falando de um resultado de quantos quilos aqui? 22 quilos de gordura. Então, 22 quilos de gordura, né, Jaque? Como era antes, né? Explica pro pessoal como era antes. Como era antes? Eu era uma pessoa bem mais gordinha, né? Minha identidade era perdida, eu não sabia quem eu era, então pra mim eu era feia. Eu era muito feia, porque eu acreditava na opinião alheia. Hoje, com menos 22 quilos de gordura, eu me acho linda. No entanto, ainda existem pessoas que continuam falando que eu estou feia. Mas essa é a verdade delas. Hoje, Jaqueline, eu sei quem eu sou. Uau! Eu sei exatamente quem eu sou, eu sei exatamente das minhas atitudes, eu sei exatamente o caminho que eu quero trilhar pra mim. Então, eu hoje me acho linda. Uau. Independente da opinião de A, de B, de C, porque eu restaurei a minha identidade, né? Um outro exemplo que eu quero dar pra vocês aqui é uma pessoa muito querida minha tia, falou bem assim comigo na semana passada. Eu tava com um batonzinho bem clarinho, né? E ela falou assim pra mim: Jaque, seu batom tá feio. Ela não falou num ar de crítica, ela falou porque ela gosta de mim. Mas ela falou: Jaque, seu batom tá feio, tira. Aí eu, poxa, mas é a opinião é a dela. opinião dela, né? Eu falei: poxa, é mesmo, mas eu gosto. Eu gosto desse batom. Ela mas tá feio, tira. Aí eu falei pra ela o seguinte: você tá achando feio, mas eu tô me achando tão A nova linda. Jaqueline, a nova Jaqueline, Exatamente. né? Com identidade posicionada. Então, se fosse antes, o que eu ia fazer? Eu ia diretamente para o banheiro, pegava um lencinho, tirava o batom todo. A velha Jaque. A velha Jaque. Que tinha medo da opinião dos outros. Exatamente. Mas o que foi que eu fiz? Eu me olhei no espelho e falei: esse batom aqui tá bonito, eu vou manter o batom. E continuei com o meu batom. Gente, a gente precisa saber quem nós somos. Precisamos encontrar o nosso caminho. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Não foi somente uma restauração de saúde e de estética. Foi muito além disso. Hoje eu sou uma pessoa muito mais segura em relação a mim. Porque eu sei quem eu sou. E também sei reconhecer quem me levou a esse caminho foi a doutora Anne. Serei eternamente grata a você em relação a isso, porque é bom demais você saber quem é você, onde você quer chegar, quem é você interiormente. Uau. Entendeu? Então, é extraordinário. Fala pra gente, em que momento você se sente mais segura? O momento que eu me sinto mais segura é quando falo em relação a uma coisa que eu gosto muito. Por exemplo, eu amo hoje meu corpo magrinho. Eu amo, mas as pessoas criticam veementemente. Então eu me sinto bastante segura em relação a isso, porque eu sei que eu estou saudável, eu gosto de saúde plena. E muito mais bonita, viu, gente? Gente, sem comparação. Infinitamente mais, aquelas gorduras sobrando, celulite. I'm sorry, né? Não tem mais gordura localizada, não tem mais celulite. Tô falando porque eu vejo, né? Verdade. Eu vejo de biquíni, né? Sou eu que avalio, eu sei. Então, já que trouxe algo importante que a gente precisa falar aqui sobre a crítica. Eu quero dizer também que a minha relação interpessoal mudou. A minha relação com os meus pais, a minha relação com as pessoas próximas a mim mudou. Porque antes eu era muito insegura. Eu queria sempre agradar as pessoas para que elas nunca me criticassem. Uau. Hoje não. Hoje eu decidi ser eu. Não tem medo das críticas. Não tenho medo das críticas, porque eu sei quem eu sou. Uau! Então, gente, isso é transformador. é transformador Isso demais. é transformador. Eu compartilho aqui um pouquinho, né, da minha história. E eu falei, gente, um dia eu conheci minha identidade. Mas verdadeiramente, o meu posicionamento em relação à minha identidade aconteceu quando eu tive o acidente vascular cerebral. Ali eu vi minha identidade se posicionar. Porque imagine tanto profissional de saúde falando, como assim? Ela é nutricionista, ela faz dieta, ela faz atividade física e teve um AVC. Quem tem AVC é quem não tem um estilo de vida saudável. Quem tem AVC, isso é as bombas que ela tá tomando, né? Então, assim, aquela multidão de crítica me fez me posicionar ainda mais. Ali eu precisei entender quem eu era. Ali eu pensei em desistir da nutrição, né? Porque eu precisei saber quem eu era de fato.
qual era a minha motivação de transformar as vidas das pessoas, de acreditar nas pessoas, né? Qual era a minha verdadeira motivação. E ali eu treinei, ali eu posicionei minha identidade, foi muito importante. E para isso, por que eu digo que eu posicionei minha identidade? Porque até então eu me sentia incomodada quando as pessoas me criticavam. Eu queria em todo tempo proteger meus pacientes. Então, eu protegia meus pacientes no sentido de blindá-los em relação ao que eu estava prescrevendo, como por exemplo a teoria da diminuição de danos. Meu paciente que é viciado em chocolate, eu vou prescrever chocolate. Que é viciado em pão, eu vou prescrever pão. E nós vamos fazer um desmame, nós vamos começar com a combinação adequada, nós vamos começar um passo de cada vez, porque ninguém começa a construir uma casa do acabamento do telhado, nós começamos do alicerce, e assim é a metodologia PNP, um passo de cada vez, nós estamos numa jornada, numa caminhada, num passo a passo, e pequenas ações, pequenas decisões geram uma transformação absurda no meu paciente. Essa transformação absurda faz com que as pessoas que não conhecem o processo pensem que o resultado é do que elas sabem. O que é que elas sabem? Como é que tem resultado rápido pegando atalho? Como é que tem resultado rápido tomando remédio, usando fórmula, usando bomba, né? Assim que vocês falam? Então, isso as pessoas falam isso porque foram o que elas aprenderam e os resultados dependem do que elas aprenderam. Isso não diz respeito aos meus pacientes. Então, vocês precisam entender que o que é a crítica? A crítica, ela rouba a nossa identidade ainda na infância. Então, quando seu pai, sua mãe fala, menino burro, não presta pra nada, não vai dar pra nada, o que é essa crítica? Né? É focar no problema. Então, as críticas roubam a identidade da criança. Então, ela passa a não se sentir, não saber quem ela é, não se sentir aceita. E por isso, ela confia e acredita nos rótulos do que as pessoas dão pra elas. Inclusive, essa crise de identidade faz com que a pessoa deixe de ser feliz. Uau! E outra coisa, ela não consegue nem realizar suas simples atividades de rotina. Sim. Do cotidiano. Exatamente. Porque ela tem medo. Uau! E como você falou, esse roubo de identidade traz a insegurança. Exatamente. Traz a insegurança, traz o medo, traz a dúvida, a incerteza. Será que eu tô agradando? Esse batom é melhor? É melhor ser seca? É melhor ser gorda? É melhor ser magra? É melhor ser definida? É melhor ser construída? Né? É melhor o quê? O que é melhor? Né? O que é melhor? Né? Então, assim, em relação à crítica, é o que eu falo pra vocês. Né? Eu treino vocês, treino meus pacientes a questão do elogio, né? Porque eu tô treinando o foco deles quando eu peço para elogiar. Eu falo para eles a diferença. O contrário de elogiar é criticar. Então, quando você abre a boca para criticar, inclusive isso é uma das leis da autorresponsabilidade. Se for para criticar, cale-se. Se você é autorresponsável, se você é posicionada, se for para criticar, cale-se. Se for para falar que a gordura tá ruim, que a perda de peso tá ruim, que o batom tá ruim, cale-se. Agora entenda que você dá o que você tem. Então quem critica aprendeu isso ainda na infância. É verdade. Uma pessoa que critica, ela é cheia de debilidades emocionais e ela precisa ser preparada emocionalmente. Isso é um comportamento tóxico. Criticar é um comportamento tóxico. E como eu falo sempre, quando alguém fala de você, ela não tá falando sobre você, ela tá falando dela. Entende? Com certeza. Se eu consigo olhar pra doutora Anne e elogiá-la, é porque isso tá dentro de mim. Eu vou dar o que eu tenho. Entende? E se eu olho pra doutora Anne procurando os erros e criticando, é porque eu tenho isso pra dar. Então, compreendam isso hoje. As pessoas, elas falam das experiências delas, isso não diz respeito a vocês. Isso é neurociência, tá? Isso é neurociência. Eu reconheço no outro que já existe dentro de mim. Então, se alguém olha pra mim e fala mal de mim, ela reconhece o que está dentro dela. Isso não tem nada a ver comigo. Entende, gente? Assim como tem pessoas que vão olhar pra mim e vão reconhecer algo bom em mim, o que eu estou trazendo de bom. E por que elas reconhecem isso? Porque isso já está dentro delas. Então é muito importante entender isso. Jesus teve os seus perseguidores. Você também vai ter pessoas que te criticam, tá? Mas quem é você de fato? O que você traz na vida das pessoas? Qual o impacto que você gera na vida das pessoas, tá? Então é sobre isso que nós precisamos compartilhar. Gente, descubram a identidade de vocês. Saibam o caminho que vocês querem trilhar. Falando sobre isso, sobre identidade, né? A ferramenta é bem simples.
Você só reconhece no outro o que já existe dentro de você. Se você quer descobrir sua identidade, faz esse exercício, tá? Anota o nome das 4 pessoas que você mais admira. Depois você vai colocar as 4 qualidades que você admira nessa pessoa. E depois você vai ler essas identidades. E acredite, essa é a sua verdadeira identidade. Você só reconhece no outro o que já existe dentro de vocês. É uma ferramenta bem simples, mas muito profunda. Jaque, quem é Jaqueline hoje? A Jaqueline hoje é uma pessoa forte. Uau! Uma pessoa decidida. Corajosa. Eu era muito medrosa. Corajosa. Eu tinha medo de tudo. Decidida, forte, corajosa. O que mais? Feliz, carinhosa. Amorosa. Bonita. Bonita, muito bonita. Autoestima. Autoestima lá em cima. Essa é a Jaqueline verdade. depois do PNP. Essa é a Jaqueline depois do PNP, é verdade. Uau. Menos 22 quilos, identidade posicionada. Sensacional. E não tem medo do que as pessoas falam. Não, sem medo. Pronta pra enfrentar o que vier. Eu que agradeço. Parabéns. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. E não esqueçam, tá? O contrário de medo é coragem. Essa coragem já está dentro de vocês, tá? Não esqueçam, pra não ter medo do que as pessoas falam a teu respeito, vocês precisam se posicionar vencendo um sabotador do sucesso chamado vaidade. Vaidade é que se importar com o que os outros pensam a seu respeito. A vida vai ficar mais leve quando vocês fizerem isso, porque quantas pessoas se casam com alguém que não gosta só porque precisam se autoafirmar com essa pessoa? Talvez você busque uma pessoa que vai agradar os seus pais ou agradar a sociedade. Talvez você busque uma pessoa bonita por fora, mas por dentro não te agrada, não te faz feliz. E você vai ter um resultado, ou seja, frutos. Resultados são frutos. Um casamento, tá? Porque você queria simplesmente se autoafirmar. Talvez você queira perder peso porque você precisa se autoafirmar, mostrar para as pessoas o teu resultado por fora. Talvez você escolha uma profissão porque você precisa agradar alguém. Talvez você deixe o que você ama porque você precisa agradar alguém. E a vida, ela é muito simples, tá? E como eu sempre falo, simples transforma. Você só precisa treinar a verdade, quem é você. Você só precisa treinar a tua essência. Quando você fizer isso e posicionar quem é você de fato, você vai ter resultados extraordinários. E você não vai acreditar mais nos rótulos que as pessoas te dão. Então, essa é a mensagem que nós queremos deixar. Eu sempre falo para meus pacientes: posicione-se como? Blindando a mente. O que é blindar a mente? É estar certo do seu destino e se preparar para esse destino, não se importando mais com o que as pessoas falam ao teu respeito. Exatamente. Tá? O que importa é o teu objetivo. Se você gosta de ser definida, você vai se preparar para isso. Se você gosta de ser mais construída, de ter um volume de massa muscular maior, você vai se preparar para isso. Se você gosta de ser slim, você vai ser slim. Sejam exatamente aquilo que te faz feliz, tá? Não que faz feliz as pessoas, tá bom? Essa é a nossa mensagem hoje para vocês. Não tenham medo da opinião dos outros.